Bom dia, boa tarde ou boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra de hoje está focada em Jacó, alguém que tem a sua vida extremamente complicada no início, mas que Deus quer fazer um tratamento na vida dele. E a mesma coisa eu quero falar para você, como Deus tem falado para mim. Não importa o que já aconteceu no teu passado, porque a palavra fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás. Vamos abordar então, se você puder, abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 27, e eu vou quebrar esse estudo, essa palavra em duas partes. E aconteceu, versículo 1, e aconteceu como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou Esaú seu filho mais velho e disse-lhe: Filho meu. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo. Apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou, quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Antes de a gente continuar, alguns detalhes. Vários autores consideram que aqui, quando Isaac está falando com Esaú, Isaac já tem 135 anos. Ele está achando que é o final dele. Mas é interessante que Isaac morre com 180. Ou seja, ele tem um tempo maior. Ele vai abençoar seu filho, já sabendo que Deus tinha escolhido, Jacó. E é interessante porque Rebeca também já sabia disso. E aí começa a primeira confusão familiar, porque Rebeca, ouvindo Isaac, ouvindo seu marido, em vez de ela tomar uma posição de orar perante Deus, em vez de ela conversar com seu marido, os problemas começam ali. Mas se você olhar anteriormente, Esaú já tinha aberto o seu direito de primogenitura, e ele tinha trocado por um prato de lentilha, e ele fala bem claramente no versículo 32 do capítulo 25, que ele está com fome. E ele fala assim: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá o meu direito de primogenitura? Ele abre mão da bênção que ele tem por algo imediato. E repara que tudo começa a ficar mais claro, porque às vezes a gente, quando começa a ler a Bíblia, a gente começa a ficar com dó de Esaú. A gente fala: puxa, Esaú foi traído, Esaú foi trapaceado, Esaú realmente foi vítima. Mas você vai ver que em todas as coisas que estão acontecendo, ali várias pessoas estão cometendo erros, não é uma pessoa. E Deus quer falar para você e para mim, que muitas das coisas que a gente experimenta, muitas dificuldades, não é fruto de um erro, é fruto de vários erros que não foram tratados. Tanto é que Esaú abriu o seu direito de bênção, do seu direito da primogenitura, por um prato de lentilha. E Deus te alerta hoje. Às vezes nós estamos querendo trocar prazeres imediatos, resultados imediatos, em troca da eternidade. Deus está falando para você e para mim: olha, Rui, eu tenho um plano para você por toda a eternidade. Não é por 10 anos, não é por 30, não é até você morrer, mas é muito melhor do que você imagina. E Esaú abriu mão desse direito, abriu mão do direito de primogenitura. Agora o seu pai se aproxima dele e fala: olha, eu estou ficando velho. E o seu pai, em vez de consultar a Deus, o que ele deveria fazer? Ele vai tomando uma iniciativa do que ele preferia Esaú. E é interessante que Rebeca preferia Jacó. E nisso a gente vê problemas familiares, que em vez de serem tratados, em vez de ir na direção de Deus, cada um vai para um lado, cada um age da maneira como acha que deve ser o certo. Tanto que Isaac fala: já estou ficando velho, e ele acha que ele já vai morrer. Mas Deus ainda tem mais anos pela vida dele. Olha a continuação dessa palavra, Versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que eu tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me a caça, e faz um guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu mando. Dois pontos interessantes aqui, e Deus quer falar tremendamente com você. Primeiro, Rebeca fala para Jacó o quê? Eu tenho ouvido o teu
pai. Isso me chama atenção. Por quê? Ela está ouvindo o marido. Mas Deus fala para você e para mim: não ouça as outras pessoas, ouça o que eu tenho para você. Ouça os planos que eu tenho preparado para você. Sabe, às vezes a gente está ouvindo demais, a gente não está enxergando solução, e nós queremos dar uma solução imediata, né? E às vezes até nós fazemos exatamente igual Rebeca, porque ela fala assim: bom, mas lá atrás Rebeca consulta a Deus quando ela está grávida, e os 2 filhos começam a disputar dentro da própria barriga dela, e ela se incomoda com isso, mas ela toma uma atitude que é maravilhosa. Ela vai e consulta a Deus, e Deus fala assim: sabe o que acontece? Daí vai sair 2 nações, eles estão disputando espaço entre si, mas Deus já fala claramente: olha, o maior servirá ao menor. E ela, em cima dessa palavra, em vez de ela ter confiança, olha, Deus vai agir. E como a palavra fala, ao meu e ao seu coração, agindo Deus, ou agindo, quando Deus fala agindo eu, quem impedirá? Deus está falando para você: olha, fica tranquilo, esse problema eu resolvo. Mas muitas vezes eu, Rui, vou lá e falo: bom, já que Deus falou que vai resolver, eu vou dar uma mãozinha para Deus, eu vou dar uma maneira de acelerar a Deus. E eu tenho aprendido que toda vez que eu e você fazemos isso, nós acabamos comprometendo o plano de Deus. Nós acabamos trazendo algumas tragédias dentro da nossa vida que eram desnecessárias. E às vezes a gente justifica, inclusive, que os fins justificam os meios. E Deus fala para mim e para você: confia em mim. Deixa eu fazer a obra na tua casa, deixa eu fazer a obra na tua vida, deixa eu conduzir a tua vida. Eu vou dar a solução para os teus problemas, não é você. E aí, quando eu estava meditando nessa palavra, repara bem no que Rebeca fala: eu ouvi o teu pai. Ela não fala eu ouvi Deus, mas ela fala eu ouvi o teu pai. E aí ela começa a tramar um plano. Quantas vezes nós também fazemos isso? Olha o que mais que ela fala, né? Ela fala no versículo 8 algo que também chama atenção: agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Ela está falando: olha, não ouça mais nada, ouça o que eu te mando. Que bom seria se nós tomássemos essa postura diante de Deus, né? Ouça a minha voz, Rui. Ouça a minha voz, ouça aquilo que eu estou te falando. Não acredite naquilo que você enxerga, não acredite naquilo que você vê, porque tudo isso é passageiro. Mas as palavras que Deus tem para você e para mim são por toda a eternidade. E é interessante que olha a continuação: vai, pois, agora ao rebanho e traz-me lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Ela está entrando no engano. E mais curioso ainda, levá-los ao teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Ou seja, ela está falando: nós vamos enganar, e fazendo dessa forma você vai ter o direito de primogenitura. Dessa forma nós vamos agir. Se você puder, abra aí em Filipenses 4, 6 e 7. E é algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Sabe, isso vale muito para mim. Quando a gente está passando por lutas ferrenhas, quando a gente não sabe como agir, quando a gente tem uma promessa grande sobre a nossa vida, mas aparentemente está tudo fechado, aparentemente está dando tudo errado, aparentemente os planos de Deus parecem que estão sendo frustrados, e a nossa mente muitas vezes luta contra a palavra de Deus. Mas Deus fala claramente na sua palavra: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. E aqui é algo fantástico: com oração, com ação de graças, já agradecendo, porque Deus vai te ouvir e Deus vai te responder. Olha o versículo, a continuação: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. E é lindo demais, porque fala os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Repara que não é o que Rebeca faz. Rebeca age por impulso. E eu quero falar para você, eu já fiz isso. Eu tenho certeza que vários aqui também já fizeram isso. Mas eu lembro de uma coisa bem simples para fazer uma analogia. Minha mãe gostava de cozinhar, minha mãe era nutricionista, professora de arte culinária. E às vezes eu estava jogando bola, minha mãe preparando um bolo.
E o bolo estava lá já no forno. E minha mãe, quando eu chegava com fome, e minha mãe falava: não abra o bolo, não abra o forno. O bolo ainda não está pronto, o bolo está crescendo. Mas eu, na minha ansiedade de falar assim: mas eu tenho fome, é agora. E minha mãe falava uma coisa que eu acho que quase todas as mães falam até hoje: vai tomar banho primeiro, lava as mãos, depois nós vamos orar e nós vamos comer. E nós vamos comer na mesa, todos juntos. Mas o ruim falava: não, eu estou com fome agora. Minha mãe pode entender de bolo, mas de fome entendo eu. E eu abria. Só que como o bolo ainda não estava no ponto, ele murchava. E depois, muitas vezes, e já aconteceu inclusive de eu queimar o dedo, porque eu queria pegar um pedacinho, eu queria pegar um lezinho, como a gente diz, eu acabava queimando o dedo e comendo bolo ruim. E aí eu aprendo que com Deus é a mesma coisa. Porque a palavra de Deus fala: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E ele fala algo lindo, porque ele nos compara com uma águia. Ele fala: subirão com asas como águia e não se cansarão, mas somente os que esperam no Senhor. Rebeca podia muito bem, porque ela tinha uma promessa, ela conhecia Deus, mas ela quis agir sem saber, porque ela não enxergava uma solução. Ela achava que aquilo lá era definitivo. E é interessante porque às vezes nós achamos que certas decisões já são definitivas e estão indo contra o que Deus tem prometido para mim e para você. E aí ela entra exatamente no engano, porque ela fala para o filho: olha, fala para o seu pai que você é Esaú. Então olha só, então disse Jacó a Rebeca, versículo 11: eis que Esaú meu irmão é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Mas uma coisa me chama a atenção: ele não está preocupado com Deus, ele está preocupado com que o pai descubra. E às vezes a gente é assim, às vezes a gente fala assim: mas ninguém vai perceber. Então, se ninguém perceber, não tem problema nenhum. E aí é lógico, Deus me falou uma coisa tremenda. Isaías 29:15. Como ele tem falado para você, como ele tem falado para mim, eu tenho certeza que ele tem coisas grandes para a tua vida, assim como ele tem para cada um de nós. Isaías 29:15, que fala o seguinte: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Saiba que Deus enxerga absolutamente tudo. Deus enxerga o teu coração, Deus enxerga o meu coração. Deus sabe até quando eu ajudo alguém, qual é a minha intenção. Se eu estou querendo aparecer, se eu estou querendo ficar em evidência, se eu estou querendo, olha, louvado seja eu, porque Deus não gosta dessa atitude. Deus fala, inclusive até no Novo Testamento, fala: olha, quando sua mão esquerda fizer algo, a direita nem saiba disso. Sabe, às vezes, perante as pessoas nós estamos fazendo tudo certo, mas às vezes nós estamos escondendo certas coisas e achando que Deus não vai perceber as coisas que nós estamos fazendo de maneiras escusas, erradas. Tanto é que aqui me chama a atenção demais que Jacó não está preocupado com Deus, mas ele está preocupado com a aparência. E às vezes eu vejo pessoas que infelizmente, isso vale para mim também, não adianta frequentar a igreja, não adianta eu ser membro, não adianta ter um cargo, não adianta eu dar meu dízimo, dar minha oferta, não adianta nada disso. Porque ainda que as pessoas olhem e falem: nossa, ele é fiel, ele é temente, ele fala a paz do Senhor, Shalom Adonai, ele usa termos maravilhosos. Deus enxerga o meu coração, Deus enxerga o teu coração, Deus enxerga as tuas intenções. Deus é o Deus que enxerga tudo que está no oculto. E é isso que me preocupa, porque às vezes a gente vê pessoas que estão na mesma postura de Jacó. Ele não está preocupado de enganar o pai, ele está preocupado de o pai perceber o engano. E Deus fala: não faça isso. Deus alerta você e a mim e fala: seja seu sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Que a sua palavra, a minha palavra, seja uma palavra confiável. Que tudo que você falar esteja baseado na verdade, E é isso que nós temos que entender, que nós cristãos temos que ser santos, porque o nosso Deus é santo. Nós não temos que ficar se escondendo atrás de coisas para alcançar alguns objetivos. Nós não precisamos fazer parceria com ninguém, conchavo com ninguém. Nós temos que estar submissos totalmente à vontade de Deus. Deus controla a tua vida, Deus controla a minha vida, isso que Ele quer nesse dia. Tanto é que Ele fala: olha, a preocupação dele é: meu pai vai perceber, em vez de Ele me abençoar, Ele vai me
amaldiçoar. E saiba que quando você só está preocupado com a aparência, nós não servimos a Deus. Às vezes está preocupado em agradar homens. Nós não temos que agradar homens. Nós temos que estar totalmente submissos para agradar a Deus. Importa fazer a sua vontade. Importa não é fazer nem a minha vontade, é fazer a vontade do Pai. Porque Ele sabe o que é melhor para a tua e para a minha vida. Olha o versículo 13. Disse-lhe então sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e traze-me. Olha que coisa, ela está inclusive falando: olha, deixa que a maldição vem para mim. Mas saiba que a maldição não vai para Rebeca. A maldição vai, no caso, para as pessoas que cometeram os seus erros. Lógico que ela também tem consequência disso, porque toda vez que eu induzo alguém ao pecado, isso também sobrecai sobre a minha cabeça. A Tiago 4,17 fala até algo tremendo no meu coração, que eu lembro várias vezes: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Isso é omissão. Sabe o que Deus fala? Mesmo quando você fica quieto e você vê alguém errando, e você poderia ter exortado, você poderia ter ajudado a pessoa errou, mas você também errou, Rui, e eu vou cobrar isso de você, porque você tinha a oportunidade de ajudar a pessoa, você teve instrumentos, eu te dei recurso, eu te dei o Espírito Santo, eu te dei tudo necessário para ajudar os outros. Repara que é uma posição completamente diferente, porque nós temos que estar preocupados em agradar a Deus, não importa o que os outros vão pensar, né? Olha a continuação. E foi e trouxe a sua mãe, e sua mãe preparou um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala. Aqui deixa bem claro que Esaú era casado, e ele era mesmo, e ele morava com os seus pais. Porque repara que fala, ó, tomou Rebeca as vestes de gala do seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó seu filho menor. Aí Deus me falou uma coisa tremenda. Às vezes nós estamos assim. A gente quer vestir as vestes dos outros. A gente quer usar a roupa do outro para ter sucesso. A gente está numa sociedade que as pessoas falam assim: bom, eu vou me espelhar no outro para ter os mesmos resultados que o outro. Deus fala: não, aquilo que eu te dou, eu vou te abençoar. Aquilo que eu coloco na tua mão, eu vou te abençoar. Seja você mesmo, porque eu te escolhi do jeito que você é. Você não precisa ter cabelo liso. Eu lembro que uma época eu falei: não, eu queria ter cabelo liso, né? Não cabelo crespo, onde já se viu? Eu queria ser mais alto, eu queria ser assim. E Deus fala: eu te escolhi. Quando eu estava no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. Você não é fruto do acaso. Ou seja, aceite o jeito que você é. Aceite o que você tem nas suas mãos. Seja grato àquilo que você tem. Não tente usar as roupas dos outros. E é interessante que a mãe pega uma roupa de gala. Você vai lembrar que Davi, quando tentam colocar a armadura de Saul, ele fala: não dá, essa roupa aqui não dá. Essa roupa eu não vou ser vencedor. Ele vai e fala: tira tudo aquilo. E fala: não, eu vou com o que eu tenho, né? E é isso que Deus quer falar para você. Olha, Deus vai te fazer vencedor com aquilo que você tem. Você não precisa se preocupar com o que você não tem. Porque aqui ela está fazendo Jacó usar a roupa de Esaú para enganar, para achar que pela roupa, pelo cheiro, vai conseguir ter uma bênção maior. E às vezes eu vejo que no mundo é assim também. As pessoas começam a copiar os outros. E Deus fala: não se preocupe, eu tenho uma bênção que é para você. E se é para você, desculpa, ninguém tira. Porque é promessa de Deus. Ainda que o diabo tente tirar. E às vezes o diabo tenta rasgar as tuas roupas. Pode notar que é bem isso. Às vezes o diabo tenta: mas vou acabar com essa roupa que está te honrando. E Deus manda falar para você que Ele te dá roupas novas. Ele te dá algo novo. Porque ainda que tenha sido feito um estrago na tua vida, Deus é maior. Deus é muito maior do que aquilo que tiraram de você. Olha a continuação. E com as peles de cabrito cobriu as suas mãos e a lisura do pescoço. Deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Agora repara uma sequência de enganos e mentiras. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú. Percebeu? Eu sou Esaú, o teu primogênito. Primeira mentira. Segunda: tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Não sei se repara que aqui tem várias mentiras. Primeira mentira: sou Esaú, o seu primogênito. Segunda mentira: tenho feito como tu me disseste. Ele não fez nada, porque ele não é Esaú. Terceira mentira: come da minha caça. Ele não tinha caçado nada.
é outra mentira. E aí você entende que quando a gente usa uma mentira, um abismo chama outro abismo. Muitas vezes você não entende por que sua vida às vezes está indo de mal a pior, porque para você cobrir um pecado, vem outro pecado sobre ele. E Deus fala para você, não faça isso. Lança tudo isso sobre mim. Se arrepende. Volta para o teu caminho. Mas não é o que Jacó faz. Olha a continuação ainda, versículo 20. Então disse Isaque a seu filho, como é isto que tão cedo achaste? Ou seja, como é que você conseguiu achar a caça tão rápida? E aí ele faz duas coisas que me chamam a atenção demais. E ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Outra mentira, Deus não tinha mandado nada ao encontro dele. Usa o nome de Deus em vão. E mais do que isso, aqui tem uma coisa que Deus quer falar muito para você e para mim. Ele usa teu Deus. Ele não fala meu Deus, ele fala teu Deus. Porque ele não tinha ainda um relacionamento com Deus. Jacó nesse momento ainda não tem. Ele tem uma promessa, mas ele ainda não tem um relacionamento profundo com Deus. E sabe que eu fico espantado? Porque Deus, apesar de todos esses erros, e a gente vai ver já já, Deus quer mudar a vida de Jacó. Deus, apesar de todos esses erros, Deus fala, mas eu vou tratar esse homem. Eu vou tratar. E Deus manda falar para você também, que apesar de todos os erros que você já possa ter cometido até agora, e às vezes até erros graves, Ele quer tratar a sua vida. Ele quer mudar o seu horizonte. Ele quer mudar o teu destino, porque Ele tem uma promessa sobre a tua vida. E quando Deus tem uma promessa, Ele quer cumprir, a não ser que você não aceite. Às vezes a gente fica com dó de Esaú, mas se você olhar na Bíblia profundamente, você vai ver que Esaú sempre desobedeceu. Ele vem do direito de primogenitura. Ele casa com quem não deve casar. Quando ele fica chateado, ele quer matar o irmão. E aí ele casa de novo com pessoas que eram extremamente ímpias. E aí você começa a entender por que Deus não quis escolhê-lo. Porque às vezes a gente olha para a Bíblia de maneira rasa e a gente tem às vezes um discernimento, a gente não fala isso com os outros, né? Às vezes por precaução, mas a gente fica pensando assim, mas aqui foi injusto. Esaú foi lesado. Mas repara que Esaú também cometeu uma série de erros. Aliás, aqui todos cometeram erros. Isaque comete erro, Rebeca comete erro, Esaú comete erro e Jacó comete erro. Todos cometeram erros. Mas o que eu fico encantado é que Deus tem a graça. E aqui olha a continuação. Eu vou até o 24, depois a gente vai para o 28. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora, para que te apalpe meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e abençoou. E disse, és tu meu filho Esaú mesmo? E olha de novo, outra mentira. O que ele responde? Eu sou. Repara que aqui então a gente vê uma sequência de erros, uma sequência de mentiras, de enganos. Mas essa história não termina aqui. Porque se ela terminasse aqui, ele é abençoado, né? Mas Deus começa a falar assim, bom, então agora eu vou começar um tratamento na tua vida, Jacó. E Rebeca chega para Isaque e fala, olha, eu não gostaria, porque ela sabe, ela verifica que Esaú quer matá-lo, e aí vai virar uma tragédia dentro da sua casa, e ela fala, não, é melhor eu mandar para a casa dos meus pais. E Isaque concorda, e ele vai para longe. E é exatamente agora onde a gente vai finalizar o nosso estudo, capítulo 28, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre a sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Repara, agora ele está indo para longe da família. Sabe por que Deus permitiu tudo isso? Agora ele ir longe da família? Porque agora é ele com Deus. Agora é ele com Deus. Deus começa um tratamento na vida de Jacó. E Deus manda falar para você. Às vezes Deus está permitindo com que você fique num tempo isolado, num tempo muitas vezes com poucas pessoas, ou às vezes até ninguém, que Deus quer começar um tratamento na tua vida. Deus quer começar com você, assim como Ele já fez comigo, assim como Ele já fez com várias pessoas. Ele quer um particular. Ele quer falar assim, olha, você não vai mais ficar ouvindo a voz da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, ameaças de um, ameaças de outro, mas você vai ouvir a minha voz. Você vai perceber que agora eu vou te dar a direção, e eu começo algo novo sobre a tua vida, porque Deus sempre tem coisas novas para cada um de nós, e não importa os erros do passado, porque se você se dobrar, se você se arrepender, Deus começa algo novo na tua vida hoje.
Mesmo você que às vezes já falou assim, mas para mim não tem mais solução. Deus fala, tem sim. Eu começo algo novo na tua vida. Mas você não sabe o que eu já aprontei no meu passado. Não importa. A palavra de Deus fala bem claro que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele está falando, eu posso renovar tua mente, eu posso renovar teu espírito, eu posso renovar tuas forças, eu posso fazer você voltar a aprender aos 50 anos, coisa que você não conseguia com 18, porque eu estou ao teu lado. E é isso que a gente tem que entender, que Deus tem o incrível, o maravilhoso, Deus tem milagres, porque às vezes a gente vê pessoas que aos 50 já estão encerrando a carreira, e com Deus tem gente que aos 50 está começando a sua carreira, porque Deus é Deus de novidade. Deus aqui, olha só, Ele para num lugar, e deixa eu entrar alguns detalhes. Esse caminho que Ele vai até Harã, é um caminho de 800 quilômetros, é um caminho longo, mas a primeira parada não é 800 quilômetros, a primeira parada é 76 quilômetros que Ele anda aproximadamente. Sabe que Deus está falando, o caminho é longo, mas logo na primeira parada eu já vou começar a falar com você. Logo no começo eu já tenho um especial com você. Tanto é que, olha só, chegou a um lugar onde passou a noite e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs sobre a sua cabeceira. Ele dormiu em cima de uma pedra e ele sonha. Sabe que eu fico encantado? Porque Deus falou isso para mim. Começa a colocar a pedra debaixo da sua cabeça, Rui. Mas essa pedra é aquela pedra angular, Jesus Cristo. Começa a descansar sobre essa pedra, porque ela é coluna para a tua vida. Ela vai fazer você, mesmo no meio do deserto, você voltar a sonhar. Porque tem gente que parou de sonhar. Tem gente que parou, perdeu a alegria. Às vezes por causa de culpa dos outros, às vezes por culpa própria. Mas Deus manda falar para você que mesmo aqui, repara que ele está isolado, ele está sozinho, ele está num lugar complicado. Deus está cuidando dele. Aparece uma pedra, detalhe, poxa, numa pedra ele consegue sonhar. Tem gente com melhor cama e o melhor travesseiro não consegue sonhar. Isso, você já parou para pensar sobre isso? Tem gente que fala, nossa, minha cama é maravilhosa, meu travesseiro é maravilhoso, mas eu não consigo sonhar. E Deus manda falar para você, olha, eu vou fazer você voltar a sonhar. Eu vou fazer você voltar a ter esperança na vida, porque Ele é a vida. Não é porque o mundo te dá esperança, mas porque Deus te dá esperança. Tanto é que sonhou, versículo 12, que era posto na terra. Olha só, era colocado na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. Repara, ou seja, tem uma ligação, céu e terra, ou terra e céu. E pôs por sua cabeceira, nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Sabe que Deus estava ministrando para Jacó? Eu tenho anjos que ministram a minha graça sobre os homens, por isso que eles estão em movimento, subindo e descendo. E Deus manda falar para você hoje, que Ele ainda continua tendo uma escada, Ele continua tendo um acesso, e esse acesso se chama Jesus Cristo. Você tem livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, e através desse acesso Ele tem anjos ministradores sobre a tua vida. Quando você se sentir sozinho, quando você estiver angustiado, quando você tiver que às vezes você está chorando e às vezes você está com aquele sentimento de que ninguém sabe o que eu estou passando, Ele vai falar, eu tenho enviado para você um anjo. E Ele vai lembrar que um dos papéis do Espírito Santo é interceder por você, por mim, com gemidos inexprimíveis. Porque às vezes a gente nem sabe como orar. Às vezes a gente está numa situação que a gente não vê saída nenhuma, e a única vontade que a gente tem é de chorar. Mas aqui repara bem no que ele está colocando para Jacó. Ele não fica falando assim, olha Jacó, tudo que você aprontou, não vou fazer mais nada na tua vida. E às vezes isso vale para mim também. Ele fala, Rui, o que eu fiz na tua vida é graça, porque você não merecia. Às vezes a gente acha que a gente foi merecedor. Não, é graça. E graça é Deus dando tudo, incondicionalmente, a quem merece nada. Porque Deus começa uma nova história de Jacó, assim como Ele quer começar uma nova história na tua vida, na minha vida. Ele está falando, esquece os erros do passado, eu perdoo. Se você pedir perdão a Deus, Ele te perdoa, sabe? Esquece inclusive os machucados que outros causaram na tua vida, porque Deus quer trazer algo novo para você. Olha a continuação, falam que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela. Sabe o que me chama a atenção? Deus está lá em cima. O problema é esse, às vezes a gente só enxerga degraus, a gente não enxerga o todo. E Deus fala, calma, você não enxerga o todo mesmo, você tem uma visão parcial, igual Paulo fala, eu enxergo em partes, mas vai chegar um momento que eu vou enxergar o todo.
Nós enxergamos 1/1000 do que Deus quer fazer nas nossas vidas. E às vezes a gente fica afobado, porque a gente não acha a solução. A gente não vê maneiras. Às vezes a gente se porta realmente que nem Rebeca. E Deus fala, fica tranquilo em mim. Eu sei o que eu estou fazendo na tua vida. Descansa em mim, mas Deus está tudo de ponta cabeça. E Deus fala, porque eu estou começando algo novo na tua vida. Por isso que está tudo de ponta cabeça. Olha a continuação. O Senhor, versículo 13, estava em cima dela e disse, aqui que eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu sou o Senhor. Repara, ele fala eu sou. Ele não fala eu era. Eu sou. O Deus de Abraão, teu pai. O Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado, eu te darei. A ti e a tua semente. Repara que ele já começa a ministrar promessas sobre a vida de Jacó. A tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que está falando? Você vai ser uma bênção, Jacó, porque eu estou sobre a tua vida. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida hoje. Que Deus está falando, você vai ser uma bênção. Eu vou restaurar o que precisa ser restaurado. Eu vou tratar o que precisa ser tratado. Porque Deus começa algo novo. Deus é Deus de novidade. Olha o versículo 15. Eis que estou contigo. Parece até injusto. Como é que Deus está com Jacó? Deus está falando assim, olha, eu estou contigo, Jacó. Agora, saiba de uma coisa, quem conhece bem Bíblia, Jacó começa um tratamento agora. Porque ele vai ficar 20 anos longe da sua casa. E ele, tudo que ele enganou as pessoas, ele também vai se enganando. Ele vai passar 7 anos trabalhando para Labão, por Leia, ou Lia, como diz algumas versões. Mais 7 anos por Raquel, 14. E mais 6 pelo rebanho, que ele também é enganado várias vezes em relação ao seu salário. Ou seja, todos os erros que ele cometeu, ele colhe. Porque às vezes a gente acha assim, Deus perdoou, pronto, acabou, não tem não. Tudo aquilo que eu plantei de errado, eu vou colher. Mas saiba que a misericórdia de Deus é maior. A presença de Deus é maior. Deus consegue fazer algo que ninguém mais consegue. E ele fala aqui claramente, estou contigo. Olha o que mais, guardarei por onde quer que fores. Puxa, só isso, quando eu li essa palavra eu já fiquei contente, porque eu falei assim, puxa, o Senhor está falando para mim que o Senhor está comigo. O Senhor me guarda por onde quer que eu andar. E mais, te farei tornar a essa terra. Ou seja, aquilo que eu te prometi eu vou cumprir. Só que tem um tempo. E esse tempo é longo. Porque Jacó vai ter que esperar 20 anos para passar por todo esse tratamento. Porque não te deixarei até que haja feito tudo o que eu tenho dito. E por isso que eu quero profetizar hoje para você isso. Porque Deus fala a mesma coisa para você hoje. Tudo aquilo que eu prometi na tua vida, eu vou cumprir. Eu vou zelar. E eu vou até o final da tua vida para cumprir aquilo que eu te prometi. Não se importe com a ameaça dos outros. Não se importe com o que os outros falam ou tentam fazer contra a tua vida. Eu estou contigo. E se você puder, abra em Isaías 43:13, que é uma palavra linda. Alguns talvez conheçam até de cor. 43:13. Ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus fala para você, não tem matada, eu estou contigo. E eu agindo, ninguém pode impedir. Pode ter uma multidão de exércitos contra a tua vida. Pode ter gente rancorosa contra a tua vida. Pode ter gente fazendo ameaças contra a tua vida. E gente, inclusive, fazendo ameaças de morte. Mas Deus é Deus de vida. Ele não é Deus de morte. Ele é Deus de vida. E Ele ministra para você hoje, cura sobre a tua vida. Finalizando. Acordado, pois, Jacó do seu sonho, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Tanto é que depois ele faz ele ergue uma coluna, a chamada coluna de Betel, e ele faz inclusive um propósito diante de Deus. Porque ele fala o seguinte, quer ver? Versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço. Repara que ele não pede para ficar rico, nem nada. Me der pão para comer, vestes para vestir, e eu tornar em paz a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ele não fala mais, será Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão. Ele fala, será o meu Deus. Repara, relacionamento pessoal.
e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele está fazendo um voto. E repara, ele não pediu para ficar rico, ele não pediu para ter sucesso, ele não pediu nada, ele pediu coisa básica. Por quê? Se você olhar bem, ele está falando o seguinte: olha, eu quero que o Senhor me guarde nessa viagem, eu quero ter o que comer, e eu quero ter o que vestir, e quero voltar para casa do meu pai. Só isso. E aí eu entendo também uma coisa, né? Quando o Paulo fala, olha, se você tiver o que comer, tiver o que vestir, esteja grato. Às vezes a gente é ingrato demais, e às vezes a gente deixa alguns sentimentos estranhos entrar nos nossos corações. E aqui Jacó só está pedindo isso. Deus vai dar muito mais, porque a própria palavra de Deus fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, o poder é dele, e quem opera é ele. Não é o Rui que opera, não é você que opera. Esse é o erro de alguns de nós. Às vezes a gente acha que eu posso falar assim: eu Rui, agindo eu Rui, quem impedirá? Não. Porque eu vou ter vários inimigos, eu vou ter vários empecilhos, eu vou ter levantes, mas todo levante, se eu estiver diante da presença de Deus, cai por terra. E é isso que você tem que ter certeza. E para fechar, abra em Jeremias 29, 11 a 13. Jeremias 29, de 11 a 13. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e olha que lindo, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Mas você percebeu que lindo? Porque ele fala: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Sabe, às vezes a gente fica lutando com certas coisas e a gente acha que nós que temos que dar a solução. Você não tem que dar a solução está nele. A vida está nele, a esperança está nele, tudo está nele. Significa que tudo que tem de resposta está nele. Não é você que tem que tentar resolver. Eu já tentei resolver vários problemas da minha vida por conta própria. Deu tudo errado. Deu tudo errado. E sabe o que é pior? Piorou. Não melhorou, piorou. O problema que era de um tamanho, ele dobrou o tamanho. E aí eu fico imaginando Deus olhando para mim e falando assim: olha, você está me dando mais trabalho. Você está me dando mais trabalho. Eu vou consertar, mas você está me dando mais trabalho ainda, né? Por isso que aqui ele fala bem claro, né? Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Essa luta que você está passando, Deus tem um propósito para ela. Esse tempo que talvez você esteja sozinho, Deus está querendo falar com você. Eu começo algo novo com você. Eu começo a falar com você. Eu começo a te tratar, eu começo a tratar cada um de vocês. Por isso que às vezes alguns vivem momentos que tem a casa cheia e momentos que às vezes tem pouquíssimas pessoas e às vezes ninguém. Porque Deus quer, em certos momentos, você precisa ouvir mais a voz de Deus. Você não pode ficar ouvindo a voz dos outros. Você não pode ficar ouvindo o palpite dos outros. Você não pode ficar ouvindo a ameaça dos outros. Por isso que às vezes Deus até permite distância. Repara que Deus permitiu uma distância longa aqui, mas tinha um propósito. Porque Deus, o tempo todo, quem conhece essa palavra, até quando ele volta, Deus faz algo tão fantástico na vida de Jacó, que até muda o nome de Jacó, e fala: não é mais Jacó, você não vai ter mais o nome de enganador, o seu nome agora é Israel. E é isso que Deus quer falar para cada um de nós, que apesar de todos os teus erros, apesar de tudo que possa ter começado errado, porque às vezes no mundo, a gente tem um jargão que fala assim: tudo que começa errado, vai terminar errado. E às vezes você olha para o teu passado falando assim: bom, então não tem mais jeito para mim, porque eu fiz muita besteira lá atrás, eu cometi muitos erros lá atrás. E Deus pede para eu falar para você, mas não. Aliás, Ele não pede, Ele manda, porque eu sou seu servo, né? Ele fala: se você está comigo, se você se arrepender, você é nova criatura. Tudo é novo. Eu faço nova todas as coisas. Eu renovo a tua mente. Eu renovo os teus pensamentos, eu renovo a tua saúde, eu renovo a tua alegria para quem perdeu a alegria, porque Deus tem sempre algo novo para as nossas vidas. Nós vamos, se você puder, fecha os seus olhos, nós vamos orar, já agradecendo por essa palavra, mas agradecendo principalmente pelos cuidados que Deus tem para conosco. Porque se eu fosse Deus, eu não ia tratar Jacó, eu ia falar: olha, está colhendo o que plantou. Se fosse eu, provavelmente eu não ia investir em alguém que fez tudo errado. E Deus fala para você nessa manhã: eu ainda estou investindo na tua vida. Eu ainda te amo. Eu ainda te quero. Eu ainda te abençoo. Vamos fechar nossos olhos.
Ó Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, por tudo aquilo que o Senhor tem permitido nas nossas vidas, porque o Senhor tem um renovo para cada um de nós, Senhor, porque o Senhor está querendo abrir os nossos olhos, que o Senhor tem planos para cada um de nós, e assim como o Senhor prometeu para Jacó, que o Senhor ia cumprir tudo na vida dele, eu sei que para cada um de nós, que somos teus servos, se nós estivermos verdadeiramente debaixo de Ti, da Tua graça, da Tua verdade, ó Pai, o Senhor vai nos acompanhar até o fim das nossas vidas, e eu sei que o Senhor tem planos de paz, o Senhor não tem planos de guerra, o Senhor não tem planos de destruição para as nossas vidas, pelo contrário, o Senhor tem planos de restauração, ó Pai. Age no sobrenatural, porque isso é a Tua especialidade, ó Pai. Dá-nos paciência, dá-nos perseverança, que a gente possa perseverar na Tua palavra, que a gente possa ouvir apenas a Tua palavra, ó Pai. Que a gente não possa ficar ouvindo os outros, porque às vezes a gente ouve demais outras pessoas, e às vezes até pessoas que não estão interessadas no nosso bem, pessoas que às vezes estão interessadas na nossa destruição, ó Pai. E o Senhor mesmo diz através da Tua palavra que o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Abençoa cada um em Teu nome, Jesus. Amém.